Olá pessoal, tudo bom? Dando continuidade então ao equilíbrio de complexação, vamos apresentar agora como que nós fazemos o cálculo da concentração das espécies envolvidas nesse tipo de equilíbrio através do tratamento sistemático. Vamos entender então através deste exemplo, calcular a concentração de todas as espécies envolvidas num equilíbrio, numa solução que contém cianeto de potássio, 2,4 mol por litro, e nitrato de cádmio, 0,1 mol por litro, sabendo que a constante de formação para o complexo de cádmio com cianeto é 7,1 vezes 10 a 18. Primeiramente, nós observamos que essa solução é composta de dois sais solúveis, Todos os sais dos elementos da família 1, 1A, são solúveis, todos os nitratos são solúveis. Então, nós escrevemos a equação de solubilidade desses sais, entendendo aqui pela estequiometria que se a concentração desse sal é 2,4 molar, em solução eu vou ter 2,4 molar de íons potássio e 2,4 molar de íons cianeto. Com relação ao nitrato de cádmio, os nitratos são solúveis também, então nós vamos formar cádmio, 2+, mais 2 nitratos. Aqui, se a concentração é 0,1 molar, teremos a formação de cádmio 0,1 molar e de nitrato 0,2 molar, já que aqui são 2 mols de nitrato. Nessa solução, ocorrerá a formação de um complexo entre o cádmio e o cianeto. Essa informação é dada por essa constante e a estrutura do complexo. Caso nós não saibamos qual complexo será formado, nós podemos consultar isso em apêndices de livros e handbooks, principalmente para encontrar qual que vai ser o número de coordenação do complexo formado. Ou então, neste caso, basta a gente lembrar que elementos do grupo 1A dificilmente formam complexos, e nitratos são sais totalmente solúveis. Então, possivelmente, nós vamos ter o complexo entre um cátion, de origem dos metais do bloco D, lembra que também outros metais, seja do bloco F, S ou P, podem formar, mas os bons ácidos de Lewis são justamente os metais do bloco D. E ele vai formar com um doador, então, de pares de elétrons, no caso, o cianeto. Então, nós teremos a formação deste complexo, entre o cádmio e o cianeto. Como nós observamos, o número de coordenação é 4, então, um cádmio para 4 cianetos. Vai se estabelecer, então, um equilíbrio com a formação deste complexo de carga 2 mais 4 vezes menos 1, menos 4, menos 4 mais 2, menos 2. Então, cada carga líquida de 2 menos. Então, a gente faz um balanço de carga entre as cargas dos reagentes e a carga líquida formada vai ser justamente o valor decorrente deste balanço. Então, nós temos as equações envolvidas na reação. Em equilíbrio, temos apenas essa expressão e agora nós vamos escrever as expressões da constante de equilíbrio. Como nós só temos essa reação em equilíbrio, então nós vamos ter aqui Kf é igual à concentração do complexo dividido pela concentração de cádmio 2+, vezes a concentração de cianeto elevada à quarta. Esse valor da constante é 7,1 vezes 10 a 18, ou seja, uma constante bem elevada. Posteriormente, nós vamos fazer os balanços de massa. Nesse caso, diferentemente dos outros equilíbrios que nós já estudamos, que é o equilíbrio ácido-base ou o equilíbrio de precipitação, nós temos aqui 2 balanços de massa a serem feitos, porque nós temos do lado dos reagentes tanto os íons do metal, cádmio, quanto os íons do ligante, e eles têm concentrações indicadas aqui no nosso problema. Então, nós vamos fazer o balanço de massa para os íons cádmio, em que a concentração total de cádmio vai ser igual a todas as espécies que contêm cádmio na solução. Então, o cádmio pode estar livre
na forma de cádmio 2+, mas ele pode estar associado na forma do complexo. Então, cádmio, CN4, 2-. Aqui ele aparece uma única vez, por isso que é uma vez a concentração. E nós sabemos que a soma dessas duas concentrações vai ser igual a 0,1. Por quê? Olha aqui, a concentração do nitrato de cádmio é 0,1, significa que ele forma 0,1 mol de cádmio em solução e que uma parte desse cádmio está envolvida na formação do complexo. O mesmo a gente faz para o ligante, que no caso é o cianeto. A concentração analítica do cianeto vai ser igual à soma de todas as espécies que têm cianeto. Então, o cianeto pode estar livre em solução ou ele pode estar presente na forma do complexo. No complexo, ele aparece 4 vezes. Então, 4 vezes a concentração deste complexo. E nós sabemos também que a concentração do cianeto total na solução é 2,4. Então, nós temos aqui o balanço de massa e aqui a expressão da constante de equilíbrio. Nesse caso, não há necessidade de fazer o balanço de carga, porque ao resolver o balanço de carga, nós vamos chegar numa equação semelhante ao balanço de massa para o íon cádmio. Então, nós vamos resolver apenas com essas 3 equações. Com essas 3 equações, nós temos 3 equações, que eu vou numerar, 1, 2 e 3. E nós temos 3 incógnitas, concentração do complexo, concentração do cádmio e concentração do cianeto. Então, nós podemos resolver esse sistema de equações para encontrar a concentração de cada uma dessas espécies presentes no equilíbrio. Podemos facilitar o nosso cálculo fazendo uma aproximação com base no valor da constante de formação deste complexo. Nós observamos que a constante de formação é muito elevada. Nós vimos que ela é da ordem de 10 a 18. Lembra que, ao analisar uma constante de equilíbrio, nós conseguimos avaliar para que lado a reação está deslocada. Uma constante de equilíbrio muito elevada diz que a reação está completamente deslocada para a formação dos produtos. Então, nós podemos considerar que o cádmio presente na solução ele vai estar totalmente complexado. Tá? Então, a gente assume, justamente pelo fato da constante estar elevada, que todo cádmio estará complexado. Com isso, nós estamos dizendo que a concentração do complexo, do cádmio presente nesse complexo, vai ser muito maior que a concentração de cádmio na solução, de cádmio livre. Com isso, nós conseguimos simplificar o balanço de massa, tanto na equação 2 quanto na equação 3. Na equação 2, a simplificação, considerando que a concentração do complexo é maior que o cádmio, nós chegamos que a concentração de cádmio ela vai ser mínima, né? Então nós podemos eliminar, e então nós sabemos que a concentração do complexo vai ser aproximadamente 0,1 molar. Sabendo que a concentração do complexo é 0,1 molar, nós podemos simplificar o balanço de massa do cianeto. A gente sabe que o cianeto mais 4 vezes a concentração do complexo é igual a 2,4. Eu já sei quanto vale a concentração do complexo, vale 0,1. Então, a concentração de cianeto mais 4 vezes 0,1 é igual a 2,4. O que vai me dizer que a concentração de cianeto vai ser igual a 2,4 menos 4 vezes 0,1 é 0,4. Então, vai passar para cá subtraindo e eu vou ter então que a concentração de cianeto vai ser 2 molar.
Com isso, nós simplificamos a equação 3. Veja que agora ficou simples, né? Porque nós temos a equação aqui, KF, então dividido pelo cádmio, concentração de cianeto a quarta, isso tem um valor de 7,1 vezes 10 a 18. Nós sabemos que a concentração do complexo é igual a 0,1 molar. E nós sabemos que a concentração do cianeto vai ser igual a 2,0 molar. Então, veja que calcular a concentração de cádmio ficou fácil, porque eu conheço a concentração do cianeto, conheço a do complexo e conheço a constante, né, de formação do complexo. Então, eu vou isolar o cádmio a partir dessa expressão. Então, isolando o cádmio da expressão do equilíbrio, nós vamos encontrar que a concentração de cádmio corresponde à concentração do complexo dividido pela constante de formação vezes a concentração de cianeto a quarta. Como nós sabemos todos esses valores, basta apenas substituir. Concentração do complexo 0,1. A constante de formação 7,1 vezes 10 a 18, vezes a concentração do cianeto, que é 2 elevado à quarta. Ao resolver esta equação, nós vamos chegar que a concentração de cádmio é 8,22 vezes 10 a menos 22 mol por litro. Ou seja, a concentração de cádmio é muito pequena na solução, considerando a nossa aproximação, que disse que a concentração do complexo é muito maior que a concentração de cádmio. Logo, nós já podemos constatar que essa aproximação é verdadeira, né? A concentração do complexo nós assumimos como 0,1 e a concentração do cádmio 8,22 vezes 10 a menos 22. Então, de fato, essa aproximação é verdadeira e os cálculos realizados são mais simples. Como eu falei para vocês, esses cálculos poderiam ter sido feitos também utilizando o balanço de carga. A título de curiosidade, né, nós podemos resolvê-lo aqui. Então, se nós fôssemos resolver este problema também pelo balanço de carga, só para vocês verem que é possível, nós teríamos para essa situação o balanço de carga como sendo íons potássio mais 2 vezes a concentração de íons cádmio, que são os íons positivos da solução. Aqui é 2 porque ele contribui com 2 mols de carga. E os íons negativos nós teríamos o cianeto mais o complexo, né? 2 vezes a concentração do complexo, já que ele contribui com 2 cargas negativas, então aqui tem que ser multiplicado por 2, mais o nitrato presente na solução. Esse seria o balanço de carga. No entanto, 2 dessas concentrações nós temos conhecimento. Nós sabemos quanto que vale a concentração do potássio e sabemos quanto que vale a concentração do nitrato. Se nós observarmos do balanço de massa, um balanço de massa mais completo seria a concentração de potássio, íons potássio a gente sabe que é 2,4 molar, a concentração de íons nitrato na solução a gente sabe que é 0,2 molar. Nós teríamos também o balanço dos íons cádmio, que nós sabemos que é a soma dos íons cádmios livre mais a concentração do complexo. E teríamos o balanço de massa do ligante, que é o cianeto, mais 4 vezes a concentração do complexo. Então veja que para resolver o balanço de carga eu já conheço
a concentração do potássio e a concentração do nitrato. Essas concentrações vêm da equação inicial que nós escrevemos aqui para a solução. Aqui 2,4 e aqui 0,2. Substituindo esses valores no balanço de carga, nós vamos ficar 2,4 mais 2 vezes a concentração de cádmio 2+, é igual a concentração de cianeto mais 2 vezes a concentração do complexo mais o nitrato, que nós sabemos que é 0,2 mol por litro. Passando então tudo que é valor para um lado e incógnita para o outro, a gente fica com 2,4 menos 0,2 é igual à concentração de cianeto mais 2 vezes a concentração do complexo menos 2 vezes a concentração de cádmio 2+. Nós temos aqui 2,2 vai ser igual à concentração de cianeto mais 2 vezes a concentração do complexo menos 2 vezes a concentração de cádmio 2+. Ainda nós podemos substituir a concentração de cianeto. Cianeto é possível determinar a partir dessa expressão, em que se nós isolarmos o cianeto, vamos saber que é a concentração analítica dele menos 4 vezes a concentração do complexo. Substituindo essa expressão aqui, nós chegamos 2,2 é igual à concentração analítica do cianeto menos 4 vezes a concentração do complexo mais 2 vezes a concentração do complexo menos 2 vezes a concentração do cádmio. Fazendo então as simplificações, aqui a gente tem 2,2, a concentração analítica do cianeto é 2,4. Aqui ó, são a mesma espécie, menos 4 mais 2 vai dar menos 2. E aqui menos 2 a concentração de cádmio, 2+. A gente passa o 2,4 para cá, teremos 2,2 menos 2,4, vai ser igual a menos 2 vezes a concentração do complexo, menos 2 vezes a concentração de íons cádmio. Então, resolvendo aqui, nós temos menos 0,2 é igual, isolando o menos 2 aqui, ó, menos 2, vou ter a concentração do complexo mais a concentração do cádmio. Menos com menos aqui, né? Posso eliminar esses sinais. 0,2 dividido por 2 vai dar 0,1, porque esse 2 está multiplicando passa dividindo. E eu tenho, então, que isso é igual à concentração do complexo mais a concentração dos íons cádmio. Se nós observarmos essa equação, ela é exatamente igual ao balanço de massa obtido para os íons cádmio, que a gente sabe que a concentração analítica do cádmio é 0,1. Então, nós temos exatamente essa expressão. Concentração de íons cádmio mais a concentração do complexo vai ser igual a 0,1. Então, veja que é possível utilizar o balanço de carga combinado com os balanços de massa, só que nós temos um trabalho muito maior, né, nessas considerações e deduções matemáticas. Então, também para o equilíbrio de complexação, basta utilizar os balanços de massa, né, junto com a expressão do equilíbrio. Esses equilíbrios mais simples que não têm envolvimento com nenhum outro tipo de equilíbrio químico, ácido-base, ou precipitação, ou oxirredução. Uma próxima situação que nós temos é quando nós temos a dissociação do complexo. Então, no primeiro exemplo, nós trabalhamos com a formação do complexo. Agora, nós vamos considerar um exemplo da dissociação deste complexo.
Então, ó, considerando aqui que nós temos um complexo mx de concentração 1 vezes 10 a menos 2 e que a constante de estabilidade deste complexo é 4 vezes 10 a oitava, ele quer saber qual é a concentração do metal livre em solução. Então, aqui está hipotético, o metal livre seria então a concentração de M em solução. Então, nós vamos partir escrevendo a equação de equilíbrio, só que neste caso agora eu tenho exatamente a dissociação desse complexo. Escrevo a constante de equilíbrio, lembrando que agora eu tenho uma constante de dissociação, ou também chamado de constante de instabilidade. Isso vai ser M vezes a concentração de X dividido pela concentração de Mx. Tá? Como que eu calculo a constante de instabilidade ou de dissociação? Veja que o que ele me forneceu aqui é a constante de formação, Kf. A constante de instabilidade ou de dissociação é o inverso da constante de formação. Então, a gente tem que ter em mente essa expressão aqui para a gente trabalhar. Posteriormente, eu vou fazer os balanços de massa. Lembra que aqui nessa situação nós não temos como fazer o balanço de carga. Então, nós vamos fazer o balanço de massa. Nesse caso, o balanço de massa ele é feito para o complexo. Por quê? No lado dos reagentes eu só tenho o complexo e eu tenho a concentração do complexo. É diferente do exercício anterior, que na equação do equilíbrio eu tinha do lado dos reagentes tanto o íon do metal quanto do ligante. Por isso eu fazia dois balanços, um para o metal e outro para o ligante. Neste caso, será feito balanço em relação ao complexo. Então, a concentração total do complexo, né, a concentração analítica, vai ser igual a parte do complexo que permanece, né, na forma então, complexada, mais o metal que foi liberado no equilíbrio. E uma outra maneira de escrever esse mesmo balanço é em relação ao ligante, porque a formação desse complexo, né, depende do ligante. Então, a concentração total do complexo é a concentração do complexo no equilíbrio, né, que permanece nessa forma, mais a quantidade de ligante que está sendo liberado em solução. Então, nós temos esse sistema de equação aqui, ó, onde nós temos exatamente 3 equações, 1, 2, 3 e 3 incógnitas. Quem são as incógnitas? Mx e Mx. Lembrando que a concentração do complexo eu sei, ó, ele fala aqui para mim. Então, é 1 vezes 10 a menos 2, 1 vezes 10 a menos 2. Por que nós fazemos esses dois balanços? Apenas para tirar uma seguinte conclusão. Esses valores são iguais. Esse é igual a esse, então, se eu atrelar as igualdades, esse é igual a esse é igual a esse, logo eu tenho que a concentração do metal vai ser igual à concentração do ligante. M vai ser igual à concentração de X. Basta substituir, vou colocar aqui equação 1, 2 e 3. Se eu substituir equação 3 na equação 2, eu vou chegar exatamente nessa conclusão. A concentração do metal vai ser igual à concentração do ligante. Isso é de se esperar, né? Porque se o complexo está dissociando, ele vai liberar, neste caso, que a proporção é 1 para 1, quantidades iguais de metal e ligante. Isso vai facilitar muito os nossos cálculos. Se vocês observarem, nós estamos chegando numa expressão muito similar ao que é resolvido para ácidos fracos, né? Então, vamos continuar aqui. 2, essa seria a equação 4. Então, veja que ele quer calcular a concentração de metal livre. Então, eu posso agora substituir 4 na equação 1. E eu preciso determinar quem é Mx em função do metal. Então, fazendo as substituições, ó, M, no lugar do X, eu já sei que também é M, e aqui isso está sendo dividido por Mx, que vai ser igual a 1 sobre Kf. Já vou calcular, 1 sobre Kf é 1 sobre 4
vezes 10 à oitava. Isso vai dar uma expressão m ao quadrado dividido por mx é igual a 2,5 vezes 10 a menos 9. Mas quem é mx? Eu vou aqui no balanço que relaciona mx com o metal, porque ele quer calcular a concentração do metal. E observe que a partir da equação 2, se eu isolar o mx vai ser igual à concentração analítica do complexo menos a concentração do metal. Então, mx é igual a 1 vezes 10 a menos 2 menos m. Se eu observar essa constante de equilíbrio, a gente pode fazer uma aproximação. A constante de instabilidade é muito pequena, o que nos diz que essa equação está deslocada para a esquerda e que basicamente o meu metal está na forma do complexo, ele não vai dissociar para liberar metal livre em solução. Fazendo essa aproximação, eu posso dizer que a concentração analítica do complexo é muito maior que a concentração do metal, ou seja, a concentração do metal pouco vai interferir. Com isso, eu tenho que a concentração de mx ela vai ser aproximadamente a concentração analítica deste complexo, que nós sabemos que é 1 vezes 10 a menos 2 molar. Então, com isso eu já descobri quanto que vale mx. Então, basta substituir agora ali na expressão m ao quadrado, mx é 1 vezes 10 a menos 2, vezes 2,5 vezes 10 a nona. Vou passar aqui multiplicando, m ao quadrado vai ser igual a 2,5 vezes 10 a menos 11. A concentração de m vai ser a raiz quadrada desse valor. E aí nós encontramos que m é igual a 5,6 vezes 10 a menos 6 molar. Então, para essa resolução, o metal livre, a concentração do metal livre é 5,6 vezes 10 a menos 6. Precisamos verificar as aproximações. Então, na aproximação que nós fizemos, é que a constante de instabilidade era tão pequena que a concentração analítica do complexo era muito maior que a concentração do metal. Vamos ver se isso é verdade. Para fazer, então, para verificar essa aproximação, nós dissemos que, como a constante era muito pequena, a concentração analítica do complexo era muito maior que a concentração do metal livre em solução. A concentração do complexo é 1 vezes 10 a menos 2 e a concentração do metal é 5,6 vezes 10 a menos 6 molar. Pela grandeza, nós observamos que isso é verdade, E a aproximação, ela é verdadeira. O que nós podemos ver é que quanto do metal, está livre em solução. Porque 1 vezes 10 a menos 2 seria 100% do metal livre. 5,6 vezes 10 a menos 6 molar seria quantos por cento? Isso daria 0,05% do metal livre em solução. Ou seja, realmente uma porcentagem muito pequena do metal está livre em solução, O complexo dissociou muito pouco. Essa aproximação ela não vai ser válida, principalmente se a concentração do complexo for pequena e a constante de instabilidade for elevada. Neste caso, nós não vamos conseguir fazer essa aproximação. Essa aproximação é válida por um erro
de aproximadamente 3%. E caso exceda esse erro, nós vamos ter que resolver a equação quadrática que nós determinamos anteriormente, que seria essa aqui. Aí nós vamos cair numa equação quadrática que vai justamente permitir o cálculo mais preciso da concentração destes íons. Bom, essa foi a aula sobre os cálculos envolvendo equilíbrios de complexação. E é importante entender que os exemplos não param somente nessas duas situações, uma vez que ao estudar outros equilíbrios, tanto o íon de metal quanto o ligante, eles podem estar participando de outros equilíbrios químicos em solução também, que são os equilíbrios simultâneos. Então nós precisamos fazer uma análise da solução para realizar esses cálculos. As próximas aulas levará isso em consideração e estudará o efeito da complexação sobre os outros equilíbrios e também dos outros equilíbrios sobre a complexação. Até mais!